Vozes da Fraternidade. Vozes da Fraternidade. Vozes da Fraternidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Fraternidade, que é um podcast da Associação Todos da Fraternidade. Eu sou a Sofia. E eu sou a Alicia. E no episódio de hoje vamos bater um papo sobre ciclos de violência que atravessam gerações e como essa associação Todos na Fraternidade contribui para os jovens que eles acompanham a enxergar novas possibilidades, além do que a realidade imediata impõe. Para isso, trouxemos 3 participantes do Todos: a Ieda Daniel, a Glória Gomes e a Lucimara Carvalho. Olá, meninas, tudo bem? Olá. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. Então, eu vou começar com a Ieda. Ieda, eu gostaria que vocês todas se apresentassem quem vocês são e o que vocês fazem dentro da associação. Tá, eu sou Ieda Maria Daniel, eu sou professora de inglês e intérprete de conferências. Eu estou no Todos da Fraternidade desde o início. O Todos, na realidade, ele tem um núcleo organizacional. Esse núcleo é composto por 8 mulheres, que, na realidade, a Sandra, a Ivone, a Dona Graça, a Gislene, a Camila, a Edith, que entrou recentemente, a Beth e eu. E tem o Ibrahim e o seu Teodoro, que o Ibrahim, pelos contatos dele, ele traz grandes doadores, e o seu Teodoro, junto com a Dona Graça, nos cede o espaço onde nós funcionamos. E o Todos, quando ele começou na pandemia, antecedendo a pandemia, tinha um grupo que chamava Guarda-Chuva. Esse grupo acabou e daí migrou e se tornou o Todos, porque o Todos começou educacionalmente, né? Fomos quando eu e Glória entramos, porque quando a Sandra me convidou, eu falei, eu participo se for um grupo, na realidade, educacional. Tá? Então, hoje nós ocupamos, é importante salientar isso, uma escola, mas essa escola não é que a Escola Bazinho nos deixou, foi feito um projeto educacional, foi entregue na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação permitiu que usasse a escola, e daí o diretor, né, o Humberto e a Sueli, e também uma funcionária, que é a dona Sandra, eles abrem as portas, são extremamente gentis. Então, nós só usamos esse espaço porque foi via Secretaria de Educação. Tá? Sim, É assim que funciona. E os encontros são mensais, no segundo sábado de cada mês. Eu, a Lucimara, hoje que somos nós duas só, das antigas, né? A Letícia, a Sara e a Angélica, somos quem começamos o grupo do Nós no Sonho. Mas eu acho que daí eu posso falar no Nós no Sonho depois, não é? Sim. Olá, boa noite. Eu sou a Lucimara, né? Eu também trabalho no Nós junto com a Ieda. E quando a Ieda me convidou, que é meio assim, né? Um convida e o outro, e de grão em grão a gente vai aumentando esse processo de fraternidade. Ela disse assim, tem uma intenção, tem um projeto em que a gente não quer só dar de comer, mas a gente quer dar competência para essas pessoas para gerirem a vida de uma outra forma. E nesse chamado da Ieda, a gente quer capacitar essas pessoas para terem uma outra condição de existência. Eu disse, estou dentro. E aí fiquei um ano no Todos, como Todos, antes de surgir o Nós. E aí a Ieda veio com a ideia, vamos formar um grupo com os jovens. Eu sou educadora há 40 anos, sou psicanalista e sou psicopedagoga. Então, ela disse, vamos juntos nisso, né, com a nossa competência em educação, para ajudar essa galera que aí está chegando. E aí nós construímos, com um grupo de 12 a 19 anos, o Nós no Sonho, e a gente discute sempre o que é que a gente leva para eles. E antes de passar para a Glória, que eu acho que é importante salientar isso, viu, Glória? Porque quando falamos com a Sandra, falamos com esse grupo, assim, vai ser educacional, então nós temos que tentar... Eu gosto da palavra empoderamento, porque empoderamento é aquilo que faz você sair de você ser quem você é, e você ir atrás dos seus sonhos. Daí foi a Sandra que conhecia a Glória, para a Glória trabalhar com as mulheres, tá? Agora, explica pra gente um pouquinho do que é esse projeto maravilhoso que é a Mulheres de Gaia. Realmente um sonho, né? Sim. Então, sou Glória Gomes. E esse projeto Mulheres de Gaia, ele já existia anterior ao Nós no Sonho. Então, são grupos que eu reúno mulheres para trabalhar autoconhecimento e empoderamento. E esse grupo surgiu no meu trabalho
como um dos meus braços, né? Eu sou psicoterapeuta consteladora. E a Sandra Molina era minha cliente na época e participou do grupo. E ali ela enxergou esse potencial também de levar isso para fora do quintal da nossa clínica. E aí, conversando com a Sandra, eu falei, nossa, eu preciso me localizar nesse projeto. Não dá para ficar andando Ribeirão inteiro desta forma. Ela falou, não, mas eu tô aqui, né? Com guarda-chuva, vamos unir. Então, foram projetos que nasceram separados e que se uniram. Então, daí, né? A Sandra estava começando todos, aí nós levamos o grupo de mulheres. Não levei o grupo de mulheres, levei a minha potência como mulher para lá. E foi um diálogo muito perfeito, muito equilibrado, né? Que, como a Ieda colocou, trabalhar esse empoderamento, né? É trabalhar a transformação. Então, não adianta só elas trabalharem os filhos se nós não trabalharmos as mães. E não adianta nós trabalharmos só essas mães e deixarmos esses filhos. Então, hoje, o Todos, ele vai de 1 a 3, como é que é? De 0 a 3 anos, e aí vai passando por todas as faixas etárias. Que legal. Então, hoje o projeto, ele realmente está um sonho. E me explica um pouquinho, como é que funciona a escolha dessas mães? É um processo seletivo. Essas mulheres, elas vão chegando e deixando o nome e ficam conosco por 2 anos. Era meio solto, né? Mas aí a gente foi fazendo reuniões até achar um tempo ideal para essas mulheres. Então, uma da comunidade vai indicando para outra. Então, elas têm esse trabalho, é um processo terapêutico que eu faço com elas, em grupo, né? E durante esse período de um encontro ao mês por 2 anos, elas têm essa oportunidade de autoconhecimento e empoderamento para se tornarem autônomas, emocionalmente e financeiramente. Porque sem autonomia financeira, gente, né? Elas também não vão para Nós lugar temos nenhum. quem seleciona essas mulheres, porque, na realidade, essas mulheres são selecionadas. A Gi, a Ivone também é a nossa mascate. Ela consegue vender roupa, vender tudo e trazer verbas para a gente. Elas vão na casa dessas mulheres, entrevistam, conversam e selecionam. Porque a gente tem que ter um ponto de partida. Elas têm que estar interessadas Sim. em crescer. Em sair do ciclo. Em sair do ciclo. Porque se elas não tiverem, porque muitas não querem sair. Elas falam, não quero, eu estou aqui, estou muito bem, vou ficar aqui. Então, essa seleção é feita. Porque no começo, nós não selecionávamos. Daí, nós percebemos que não iria funcionar. Nós também temos cota social. Sabe, algumas mulheres que estão em situações muito difíceis, nós temos 2 ou 3 cotas sociais, tá? Então, isso é importante salientar. Porque elas também recebem o pão, né? O pão físico. Nós distribuímos cesta básicas nos 3º sábado do mês, né? Terceiro. No segundo é o encontro, né? São as aulas e tal, e depois elas recebem também, mas elas precisam estar vinculadas a esse processo de querer sair do ciclo. Por isso tem um limite, né? Então, não é dar o pão, né? Elas não podem Só dar faltar. o pão. Porque se elas faltarem sem justificativa 2 vezes, elas estão fora do projeto. Então, se eles faltarem, eles precisam se justificar. E essas cestas, nós somos abençoados que nós temos uma doadora que nos doa atualmente 30 cestas todos os meses. Sem essa doadora, nós não estaríamos existindo. Porque no governo anterior, a presidente do Fundo Social, ela ficou muito encantada com o nosso trabalho educacional. E ela nos dava 30 cestas, e ela também, nos eventos em que havia arrecadações de alimentos, nós também recebíamos parte. O governo que entrou, eles acharam que nós éramos partidários. Nós não somos, nós não temos partido e nós não temos vínculo religioso algum. E daí eles pararam de... Então, nós não temos nem as cestas e nem os alimentos que nós damos na xepa. Então, é graças aos R$50 de um aqui, R$1.000 de outro ali, R$100 de outro ali, que nós conseguimos sobreviver. E essas santas 30 cestas que essa senhora nos doa todos os meses, tá? Então, as mulheres que participam do curso esses 2 anos recebem garantidamente todo mês a cesta básica. Uma cesta básica, um kit de alimento, um kit de higiene, um kit de frutas, ovos, salsicha e ração para o cachorro. E como vocês fazem para essas mulheres continuarem engajadas no curso? No curso, elas se entregam muito. Até hoje eu recebi mensagem de 2 que já saíram do curso. Uma deu o tempo dela, né?
E a outra achou trabalho, perguntando se poderiam ir nesse fim de semana, que é do Dia das Mães, né? Eu sinto muita falta dos seus encontros, né? Então, é um resgate emocional. Sim. Então, quando a gente chega ali para o terceiro, quarto encontro, elas já estão muito engajadas, elas prestam muita atenção. E o meu olhar para isso, né? Porque é diferente da pessoa que chega na minha clínica e me paga uma hora de sessão, Sim. né? Então, elas estão em outro universo. Então, quando eu vou conseguindo trazer a atenção delas para mim e de mim voltar para elas entenderem que eu estou falando naquele coração e é ali que vai acontecer o grande, né, a grande transformação, é muito mágico, assim. Eu choro nos encontros, né? Porque a hora que elas começam a olhar, aí eu vou induzindo para um processo de olhar para dentro, faço dinâmicas com elas e elas se entregam. Então, quando chega ao final dos 2 anos, é muito difícil a mulher que realmente não está engajada e que não vai fazer algo bom da vida dela. E nós temos alguns exemplos lá que já são De sucesso, né? de muito sucesso. Muito sucesso. Sim. Né? De mulheres que se transformaram mesmo. E colocar nós temos 2 dentistas que fazem o trabalho de forma voluntária. E aí você vê a pessoa chegar sem dente. E aí a hora que ela tem dente. E ela pode sorrir. Sim. Gente, é um resgate aquilo. Incrível. E agora nós temos médicos também que estão fazendo consulta online. Nós também temos psicólogos que atendem, tá? É importante lembrar que o Nós no Sonho também é vinculado à cesta. Então, os meninos que participam, os jovens que participam do Nós no Sonho também estão vinculados à cesta, não só as mulheres, né? Sim, São 30 cestas, são então, 20 Nós no Sonho e 10 mulheres. Eles não precisam ser filhos das mulheres que frequentam o... Hoje não mais. Hoje não mais. Primeiro de Gaia. Começou assim. Começou. Começaram, porque qual foi a necessidade que eu, a Sandra e a Eda fomos sentindo, né? As mães iam levar os filhos de mamana caducando, Não né? tinha Então, com quem tinha deixar. 10, 11 de colo, mamando na Mamando teta, né? Aí caducando. você faz... Como que eu trago... Gente, tinha dia que eu não tinha voz, né? Porque como não tinha muito seleção, nós começamos o projeto com 130 pessoas no galpão de uma igreja. Né? No fim da pandemia, ainda todo mundo de máscara, aquilo era me exauria, assim, de energia para trazer a atenção, porque as crianças, cachorro, tudo que você pensar, tinha lá. Papagaio. Cachorro. E aí foi que nós vimos a necessidade de ter educadores com a gente para olhar para esses jovens, né? E aí essas 2 anjinhas. Porque a ideia inicial do Nós do Sonho, né? Quando eu primeiro falei com esse grupo, esse núcleo, não pode, porque tem que vincular a escola, a gente teria que falar com a Secretaria de Saúde. Daí eu falei, mas eu não quero algo grande, eu quero bem humilde. Daí, vamos. Entrei na sala das mulheres e falei para elas, vocês não gostariam que seus filhos pudessem vir num grupo onde eles teriam o que a escola não dá e o que vocês não conseguindo dar em casa? Elas acharam maravilhoso. Então, tragam seus filhos de 12 em diante para a semana que vem, para o dia 11 de fevereiro de 2023, que foi o primeiro encontro. Foi lindo, né? Ai, emocionante. Que foram com 20 jovens. Foi assim que começou. E a ideia é um projeto de baixo para cima. Ele não é de cima para baixo. Então, nós nos reunimos, né, Lúcia? E pedimos para eles o que eles queriam. O que eles gostariam. Quais os assuntos. E é óbvio, né, usando a expertise de uma pessoa gabaritada como a Lucy, usando a Letícia, usando todo mundo, que cada educador ou cada profissional tinha, nós conseguimos que eles escrevessem num papelzinho, colocassem todos os tópicos. Então, foi sexualidade, como estudar, como lidar com dinheiro. E tudo que nós sabíamos fazer, nós fizemos. O que nós não sabíamos, por exemplo, como que funciona o jogo do tigrinho, né? Nós trouxemos um especialista que mostrou como que funciona. E ele fez uma atividade em que os jovens entenderam que você só ganha no começo, que é perigoso, entendeu? Então, o que a gente não sabe, a gente conhece quem sabe e nós trazemos. Daí sobraram aquele monte de criança, monte de criança. Daí, abençoadamente, em 2025, a Liga da Pedagogia da Barão de Mauá assumiu, não fomos nós que demos o nome, Nós no Sonho, não, foram tudo que nós fazemos com eles vem deles para a gente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Que Eles trazem. Eles trazem. Eles que trazem os assuntos, o que eles querem estudar e vocês... Como lidar com as emoções. É uma troca mesmo. É uma troca. Como estudar, lembra? Sim, Eles foi o primeiro, adoraram. né? O Como Estudar foi o primeiro que a gente fez.
nesse grupo, o interessantíssimo desse processo que a gente acompanhou do Nós no Sonho, foi que eles chegaram a ser mudos. Não falavam, não abriam nada conosco. E a gente dizia, como é que a gente vai chegar neles? Né? Como é que a gente pode fazer com que eles participem conosco daquilo que a gente quer dar, mas não sabe se eles querem receber, como eles vão receber. Sabíamos o que eles queriam receber, porque eles traziam nessas pesquisas que nós fazíamos quais eram os temas que seriam debatidos. Mas como é que a gente vai chegar neles? Então, aquele medo de olhar para a gente, e só de olhar para a gente, já parecia que havia um abismo quando eles olhavam. E a gente disse, por onde a gente vai para chegar até eles? Né? Sempre foi uma preocupação nossa. Será que eles estão nos recebendo? Será que nós estamos conseguindo dar a eles o que a gente quer dar e o que eles esperam da gente? Porque nós não estamos falando em dar, em caridade, em dar, em beneficência, em coisas materiais. Nós estamos falando em dar de nós, porque caridade é dar de si. Então, a pergunta era, estamos conseguindo dar de nós naquilo que eles estão desejando receber? Porque a realidade é muito diferente. É muito diferente. Quando eles trazem as vivências para a gente, teve uma situação especial de já que o tema vocês tocaram na violência, Sim. Daquele bonde, carreta furacão, que é o trenzinho da favela. Uhum. E eles foram relatar para a gente como era esse trenzinho da favela. Eu fiquei assustadíssima. Nós ficamos ali sentadas, recebendo aquilo, e nós tínhamos... aí são as transformações, né, que a gente vai colocar depois, aqui eles chegam. Tínhamos uma das nossas atendidas e assistidas que era muito brava. Resolvia tudo na porrada. Era isso que ela falava. Eu resolvo na porrada. Se olhou para o meu cabelo, já olhou demais, eu resolvo na porrada. Né? E ela foi contar o que era essa carreta furacão, pancadão. Né? Eu fiquei assustadíssima. Eles se reúnem para brigar. Então, um chega, começa com uma dança, o outro grupo chega com uma dança diferente, só para entrar em choque. Eles vão armados com paus, com facas, com pedras. É guerra. Aí, quando eles começaram a relatar isso, que eles perceberam que era uma coisa muito distante do que a gente estava, essa menina em especial, é uma jovem, ela disse, vai lá para ver o que é. E aí a gente se choca, porque tocar a realidade deles, a gente não consegue tocar essa realidade. Sim. Mas a gente está lá para quê? Para olhar para eles, para enxergá-los, para senti-los, para ouvi-los. Essa é a nossa função. E quando a gente teve o retorno deles, dizendo, o que é que vocês gostam do Nós no Sonho? Por que vocês vêm para cá? E a resposta foi quase unânime. Porque aqui a gente é visto. Porque aqui a gente pode falar. E aí aquilo que a gente achava que fazia tão pouco, que a gente discutia e dizia, mas parece que a gente não chega. Parece que a gente está e que é muito pouco. Isso que a gente consegue dar. E aí quando a gente recebe isso como resposta, a gente diz, esse é o caminho. A gente está. E cada um, porque nós não somos fragmentados. Nós somos todos. Então, do zero, com a Liga da Universidade Barão de Mauá, até as assistidas, até a Dona Graça, a Gi, que faz todo o processo de seleção de alimentos e sorteios, nós somos uma coisa só. Então, eles sabem que eles podem chegar, qualquer um deles, para qualquer um de nós que está no Todos. E eles chegam. Eles se entregam assim, que você fala assim, putz, onde é que eu vou encontrar o que é que eu tenho para dar? E aí você encontra onde? Só se entrega, só esteja. E aí você já está dando. Aí você já está ali. Onde é que o todos entra nesse papel? Um dia de não precisar do todos. Sim. No dia de não precisar mais do todos. Em que todos sejam todos, a humanidade. Se doando naquilo que tem para se doar. E é isso que a gente acredita enquanto todos. Que E todos essa nós. mágica do Todas, a gente passou indo visitar vocês, a associação, quando no nosso segundo dia as crianças já vieram loucos no nosso colo Não é conversar isso? com a gente. É isso. Vocês voltaram, tias! Foi maravilhoso. Essa E entrega. aproveitando esse gancho, eu vou direcionar as perguntas agora para você, Ieda, e para você, Lu, que estão na linha de frente do Todos, do Nós no Sonho, quer dizer, né?
E eu queria saber como é que essa realidade do Jardim Aeroporto interfere, essa realidade de periferia dos jovens interfere na autoestima deles, no como eles se sentem consigo mesmos, como eles se veem no mundo. Eles são muito fragilizados, porque a escola que eles frequentam não os tratam bem. Eles não são bem tratados Não na é a escola. mesma- Eles sofrem, é o que a gente sabe, eles não sofreram uma agressão na vida, né? Eles sofrem microagressões diárias, tá? Então, o que nós tentamos fazer, nós tentamos o tempo inteiro proporcionar um momento deles se enxergarem como pessoas válidas. Ela mencionou essa menina, né? A nossa Sim, a querida. Sim. Ela mudou. Essa menina, ela ia lá para dar porrada. Hoje, ela quer estudar, ela tá consciente que a escolaridade vai ajudá-la a chegar a algum lugar. Ela quer trabalhar, ela não trata mais tudo na porrada. Eles mudaram. E assim, posso abrir um parênteses? Pode, Ieda? lógico. Ela se coloca para receber as pessoas agora. Então, aquela Ah, que agredia e que não conseguia nem olhar nos olhos, que a gente ia falar com ela, dizia, olha nos meus olhos, né? E continuava olhando para baixo. Hoje ela se senta à mesa na lista de chamada para receber as pessoas e colocar porque o crachá. eu que faço Então, a chamada. Você faz assim. Ela é minha assistente Aí agora. Você olha e diz, Ela fica do lado entregando todos os crachás, falando, oi, bom dia, tudo bem? Pondo o crachá porque tem que pôr. fofo, aham. Ela que põe, ela é assistente, ela anota, porque tem lista de chamada, ela anota, ela escreve, ela é assistente oficial agora, né? E uma coisa bem assim para olhar nesse aspecto, quando nós começamos o Todos, nós perguntamos, por isso ele chama Nós no Sonho, foi uma escolha deles, né? Apresentaram e votaram. E qual é o seu sonho? Foi a nossa primeira colocação. Qual é o seu sonho? E aí os sonhos eles não conseguiam identificar que eles podiam sonhar. Uhum. Então, mas o meu sonho eu não posso relatar, porque eu nunca vou poder ser isso. Então, qual é o seu sonho? E aí, até na época, girou coisas em relação a disciplina. Ser o disciplina. Vocês sabem o que é ser disciplina? Sim. Ser o disciplina do bairro. E aí, nós começamos, assim, a apontar, porque essa é a nossa função ali. Aí, a gente mostra para eles que eles podem querer ser, sim, professora de inglês, que eles podem querer, sim, ser cabeleireira, que eles podem querer, sim, ser o que eles quiserem, mas que não vai ser fácil, não. Que tem um caminho para isso. Sim. Né? Porque antes era muito intocado para eles. Então, eu não posso querer ser isso. E hoje a gente tem o José, Mas que é uma coisa mais linda, que a gente vai estimulando e oferecendo material para o José. E o José querendo ser, o que o José quer ser mesmo? Não, e o Pedro, que já vem de desenho. O Pedro, ele faz... é o irmão do José. Ele faz José é o joguinhos. da nascida, né? Ele vem de joguinhos. Ele já vem de joguinhos. E foi nessa época, quando nós descobrimos que eles não conseguiam sonhar, que a gente fez um outro projeto, um projeto ali dentro, que foi a leitura do livro da Malala. Então, daí é a hora que eu passo óleo de peroba na minha cara, eu escrevo bem bonitinho para todos os meus amigos, dizendo, olha, eu preciso de doações. Então, eu consegui 30 livros por doações dos meus amigos, e nós fizemos a leitura, foi na época, né? Para eles saberem que eles podem sonhar. Sim. Porque o livro da Malala mostra muito isso, sabe? Foi muito legal. E agora tem um outro projeto. Eu passei óleo de peroba de novo e pedi para eles, porque eles tiveram que preencher um formulário com as informações deles. A hora que eu olhei a caligrafia, falei, gente, se eles forem tentar fazer um estágio, ninguém vai querer contratá-los, porque eles não conseguem escrever o nome decentemente. Daí, passei óleo de peroba para todos os amigos, que eu precisava de fundos para montar o concurso de caligrafia. Então, eu fiz um concurso, passei finais de semanas lendo e escrevendo as regras, tem regra, tem nota, tem prêmio, e consegui verbas suficientes. Falei, porque se eles não se animarem pelo fato de ter letra bonita, vão pelo prêmio. Então, Sim. são 3 categorias, e o primeiro lugar de cada categoria vai ser um celular novinho. O segundo lugar da categoria, se ele tiver Wi-Fi em casa, vai ser uma Alexa, senão nós vamos mudar. E o terceiro prêmio vai ser uma garrafa Stanley. Então, eu falo para eles, se não for pela letra, daí ela já me mandou, ela tira foto do caderno dela, ela me manda. Eu falei,
como tá linda a sua letra. Eu falei assim, eu vou ganhar, eu quero o telefone. Você entendeu? Então, não importa se é pelo telefone. O fruto ela vai ter uma caligrafia bonita para poder se arrumar um emprego, pelo menos. Porque aquela caligrafia estava difícil, a gente conhece sabe? a questão dos jovens também. Eles precisam desse estímulo. Não precisam. Não só... Porque é difícil os jovens darem esse valor que a gente fala, né? De, eu vou fazer só pela caligrafia. Muitos dão, mas a gente sabe difícil, que né? muitos se engajam mais com um prêmio final, uma motivação final. Então, E a gente, às vezes, também, né? Vamos ser humildes. A gente também. Depende do que for, depende de qual for o prêmio. Nossa, eu acho que eu até corro, se vou me dar um prêmio bom, até corro 3 quarteirões, né? Eu consigo correr um, entendeu? Sabe? Não é? Qual o problema? E a gente sempre foca muito dentro do Nós no Sonho na questão da educação. E nós usamos o nosso exemplo como parte disso. Porque a nossa realidade, a minha realidade, eu conheço parte da realidade da Ieda, foi uma realidade muito pobre. E quem me tirou dessa realidade pobre foi a educação. Então, nós estamos sempre incentivando a levar a educação adiante. Nós conseguimos que eles se colocassem junto à escola para serem mais vistos pela escola, porque eles se sentiam massacrados por professores. Agora, a gente enfrenta uma séria dificuldade, né, que é o analfabetismo total de vários. Nós não temos 1 ou 2, nós temos 6, 7 que não escrevem, que não leem. E isso ainda é um ponto que a gente diz como é que a gente pode ajudar. Mas, para ajudar, há de se dispor de um grande tempo para estar em outros momentos, quase que 3 vezes por semana, para acompanhá-los. E, nesse processo, a gente teve uma proposta para uma escola de auxiliar esses alunos nesse processo, mas foi recusada. A ajuda foi recusada. E aí, porque não tinha esse espaço para que a gente entrasse com essa proposta, com esse projeto. Então, isso ainda nos deixa muito chateados. Porque, às vezes, no começo, isso era muito inibitório. E eles ficavam, quando propunham alguma atividade, por exemplo, esses alunos lá no começo não quereriam fazer a caligrafia, porque eles não escrevem, eles não leem. E aí, nesse processo de aceitação das dificuldades deles, eles toparam, porque eles também têm um prêmio dentro disso. Sim. Então, esse é um grande entrave que a gente tenta, mas que está muito na mão da sociedade como um todo, né? Não só nossa. E a gente fica tentando ser assim, vamos curar isso, curar até que ponto. Né? Então, eu volto à mesma colocação de que é dar de nós. Então, enquanto a gente estiver ali dando e conseguindo suscitar esse novo olhar, que eles podem, sim, ir adiante, eles podem sonhar, a gente estaria fazendo isso. As mulheres também, né? Sim. Não é um problema. Nós temos... Hoje o grupo está menor, então nós temos menos mulheres analfabetas. Mas já tive proposta de atividade, de pedir para as voluntárias, porque aí junto comigo vai mais um monte de voluntário, né? Você deve ter visto lá. De sentar junto e ela falar e a voluntária escrever. E essa coisa desse analfabetismo, né? Então, aí a gente acaba indo contra um sistema educacional e a gente começa a entrar em lugares muito delicados, né? Porque não depende só de nós, a coisa é muito grande. E isso Então, fecha portas, né? fecha muitas portas para eles. Sim. Imagina a autoestima de um jovem de 13, 14 anos que não sabe escrever. 17, 18. Esses jovens que vão passando, que eles estão nas crianças, eles vão para o Nós nos Sonhos? Ou é igual Não. as mulheres a cada 2 anos? Não, isso foi uma luta árdua. Eu me sinto vitoriosa, porque nós no sonho eles podem ficar. Entendeu? Foi uma luta árdua. Eu acho que esse núcleo do Todos na Fraternidade, eu diria que nós trabalhamos muito mais sobre, não é democrática, muito mais por consenso. Então, conseguiu chegar, que é legal que eles fiquem. Então, todos que quiserem ficar, eles ficam. Então, por exemplo, nós temos alguns lá que estão desde o começo, desde a primeira reunião. Eles não vão embora, mas nós temos um limite de 20, porque eles recebem uma cesta básica e nós não temos dinheiro para comprar mais cestas básicas. Se nós tivéssemos, talvez, 50 cestas básicas, talvez nós pudéssemos ter, inclusive, mais mulheres, talvez mais jovens. Mas nós não temos isso. Então, o limite é 20. Então, o ano que vem vai entrar alguém, se sair alguém. E, às vezes, saem. Por exemplo, nós temos uma menina
que ela se deu muito bem, ela cresceu, ela fez terapia, ela evoluiu e hoje ela mora em outra cidade, então ela saiu. Temos uma outra que arrumou um emprego muito legal, contando que no último dia ela foi contemplada com um notebook que nós ganhamos e ela levou, Que ela está legal. trabalhando, está empregada, então ela também saiu. Então nós temos os casos de sucesso, sabe? Sim. Tem um menino agora que faz um curso de cabeleireiro e ele quer trabalhar. Nós vamos agora começar na próxima entrega de sexta. Ele vai cortar o cabelo das pessoas da comunidade gratuitamente. Sabe? Então, temos pessoas que estão engatinhando, sabe? Crescendo. Esse menino, tem que falar dele. Era um menino que ele chegava lá, ele não fazia um sorriso. Ele era fechado. Ele não sorria de jeito nenhum. Ia lá, dá meu beijo, dá meu abraço. Sabe assim? Hoje, ele é sorridente, ele sorri. Hoje, ele consegue. Então, é muito bonito ver. Ele que está crescendo, ele tem chance de se tornar um barbeiro. Então, é o que a gente luta. É muito lindo, né? É muito gratificante ver essas histórias de sucesso, né? Muito. E dá força para continuar. Dá. E para as mulheres, como que é, voltando a falar sobre a parte de violência, como é para as mulheres? Elas veem que elas podem interromper esse ciclo de Então, violência. É muito delicado, vou te falar, como terapeuta, como psicoterapeuta. E é uma coisa que, quando vem alguma voluntária que é da área, eu sou muito cautelosa Sim. em explicar para as voluntárias também que fiquem comigo. Porque as nossas mulheres não são as mulheres que estão na minha clínica, que a gente vai trabalhar uma questão de quebra de ciclo abusivo, né, de empoderamento, e essa mulher vai conseguir falar não para esse homem que mora com ela e vai conseguir ter uma distância. Eu falo que a nossa mulher, se ela falar um não muito ríspido, no outro mês ela não vai porque ela foi assassinada. E é assim que funciona. Então, o meu trabalho, ele é muito limitado, talvez mais que o delas. Né? Porque elas não estão lidando com pessoas casadas que podem sofrer esse tipo de situação. Com as nossas mulheres é outra realidade, é uma bolha que a gente desconhece, só estando em contato. E muitas delas demoram alguns encontros, e aí quando elas vão percebendo a situação, porque elas não têm nem reconhecimento do que elas estão vivendo. E quando elas identificam, aí elas chamam para conversar em particular. Né? Daí eu falo com uma voluntária, e o que eu sempre aconselho é: vamos resgatar a autoestima dessa mulher, vamos resgatar esse amor próprio, ela vai resgatar a situação financeira dela, ter alguma autonomia financeira para devagar ir dando limites. Inclusive, eu tenho que ensinar a não brigar. Porque é desse tipo, né? Vamos resolver na porrada. Sim. E lá... Ela vai morrer, sabe? Se ela for na porrada, ela vai Não morrer. tem Ela não tá como. lá o mês que vem, né? Então, eu faço uma dinâmica com elas que eles fazem... Hoje já virou piada, assim, né? Que é, a situação tá aqui, a pessoa te provoca. O que você faz? Respira e dá um passo para trás. Elas encenam agora comigo, né? Então, respira, dá um passo para trás. Elas falam, dependendo até 2. Eu falo, dependendo até 10. Vai para o seu quarto, respira. No dia seguinte, se for possível, vocês voltam no assunto. Se não, preserva a sua vida. Então, o que eu trabalho com elas é a não violência. É empoderamento de amor próprio, mas valide sua vida. E é real. Né? É real que chegam machucadas, é real que chegam violentadas. Então, é um outro mundo. Né? Até trabalhar o empoderamento com elas... É uma palavra delicadíssima. Até não é só com ela, gente. Muita mulher confunde o que é empoderamento, né? Que é empoderar-se de si. Não é ser melhor nem do que a outra mulher e muito menos que os homens. Nós não estamos brigando com homens. A gente só quer o nosso lugar. Né? Então, ali é bem delicado. Mas não é só lá, não, né? Fica a dica. Glória, e para você que trabalhava nessa parte de escritório, chegar no Mulheres de Gaia pela primeira vez e ter Na esse comunidade. contato, e ter esse contato com essas histórias tão mais difíceis do que você estava acostumada a ver antes. Então, é que diferente do foi isso? consultório. Mas a minha história de vida não me levou tanto susto, não me trouxe tanto susto. Eu venho de uma família de mãe espírita e vó metodista, e que eu sempre tive contato com a bolha de fora, né? Então, minha avó sempre me levou em favelas,
né? E a minha tia, assistente social, sempre falando para mim de empoderamento, né? De que as pessoas precisam mudar. Eu, aos 7 anos, fui conhecer a Rocinha com a minha tia, né? E fui nas oficinas da Rocinha. Então, eu venho de uma família que me deu muita consciência. Então, óbvio que ouvir as histórias, né, desse nível de violência me assustou um pouco. Mas é um lugar o qual eu não era tão estranho para mim. Tanto que eu cresci dentro de mim esse desejo sempre de estar ali levando esse lugar para elas, né? Delas serem reconhecidas, que é a intersecção das bolhas. Intersecção. E aproveitando, nesse modelo que a gente se encontra hoje em dia com as redes sociais, principalmente esses discursos red pill, esse aumento do feminicídio e de tudo, aumento que eu digo, né? Porque agora também estamos ouvindo falar Na verdade, mais sobre, né? Só estamos sabendo Só mais. estamos sabendo mais. Como é que isso funciona dentro das salas com vocês? O que vocês escutam desses jovens? Como vocês veem o posicionamento deles, tanto das meninas quanto dos meninos ali dentro? Eles nunca trouxeram. Isso é uma coisa muito séria. Contanto que é muito interessante. Alguns, talvez ainda, como eles não sabiam que eles podiam sonhar, tá? Alguns não sabem que eles sofrem preconceito enorme. Eles ainda não sabem, pra você ter ideia. Então, eles não trazem. O que eles trazem é que é tudo muito difícil. O que eles trazem muito é que a escola é ruim e que eles são muito maltratados na escola. Muito. Essa menina que hoje é minha super assistente na hora da chamada, ela me conta que o que os professores falam para ela é um absurdo. Dá vontade de eu ir lá naquela escola e falar como você faz isso? Como que você faz isso, sabe? Então, é o que eles trazem para a gente, no máximo é isso, né, Lu? A Ieda tocou numa questão bastante importante, né? Não ter a consciência do nível de exclusão. Uhum. E aí se fecham naquele mundo também. Exato. Porque se eu estou aqui, né, eu não vejo lá fora. Eu não saio dessa janela. Eu não abro essa porta. Eu não corro riscos também. Então, agora que me veio isso à mente, que quando também há essa dificuldade que a gente coloca da locomoção até o lugar do trabalho, a gente pode ter também essa questão. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Que é uma Que sobrevivência ele emocional. ele não quer estar naquele contato qual que ele não pode ter, que ele não pode tocar. Contanto que o projeto É do muito segundo maluco, semestre né? Me veio isso vai ser agora, levá-los na para cabeça. conhecer Ribeirão. É que a gente está batalhando para conseguir a verba e a Sandra estamos indo atrás disso. No segundo semestre, porque agora está a caligrafia que vai acabar em setembro, vai ser... Iniciar o nosso, lembrando, o nosso projeto com vocês. Ah, também. não, o de vocês vai tocando junto. Não, que esse outro projeto nós queremos levá-los para conhecer Ribeirão Preto. Conhecer a cidade. Eles não conhecem a cidade de Ribeirão Preto. Eles não conhecem. Então, nós queremos ir com uma historiadora que vai contar um pouquinho de cada lugar, mas tudo isso é dinheiro. Preciso de um ônibus, eu preciso dessa historiadora voluntária, eu preciso dar um lanchinho, eu preciso dar alguma coisa para beber. Então, tudo isso é dinheiro. Então, e aqui eu quero fazer um parênteses, agradecer a essas pessoas que nos ajudam. Todos esses meus amigos que me ajudam, né, nesse projeto aí, que incrível a verba que eu consegui levantar, todos os doadores do Todos na Fraternidade, as cestas, e essas pessoas que vão, né, que eles não sabem ainda, vão nos ajudar no segundo semestre. Ainda não sabem. Não sabem. Nós precisamos de um ônibus, sabe? Precisamos de um lanchinho. Tem um ônibus sabe? aí, Fica a gente. dica, um ônibus. Aqui, olha, se alguém está ouvindo, ônibus, @todos da lanchinho, fraternidade, entendeu? entre em contato. Para conhecer Ribeirão, para eles aventarem a possibilidade de sair da bolha, que é o mundinho que eles vivem da comunidade do aeroporto. E sobre um adendo nesse lance de estar na bolha e se sentir protegido, como a Lucimara está colocando, né? Vocês imaginem isso no nível emocional, né? O sistema nervoso de todos os nossos assistidos, inclusive dos de mamona caducando mesmo, os pititicos, né? É esse clima de violência, de gente gritando e de menos-valia. Então, quando eles chegam para nós, eles assustam. Tipo, o que é isso? Que hora que essas duas vão gritar? É um né? mundo totalmente novo. Que hora que a Glória vai me falar que eu não mereço ser feliz, que eu não tenho direito a sonhar, né? Que hora que alguém vai dar um tapa na minha cara, né? Então, para eles têm um mecanismo de proteção emocional que a gente tem que furar essa bolha para eles se sentirem seguros, né? Em todos, é desde o pequeno mesmo, gente, porque as nossas voluntárias do Garatujas, elas vão para pegar as crianças no colo,
vai assim, tipo, 3 meses para essas crianças darem os bracinhos, porque elas têm medo do outro. Né? Então, isso começa lá e vai até a minha assistida, com 40, 50 anos. Né? Mas é bonito depois que eles assumem, quando você disse, eu cheguei, eles já vieram para mim. É, Virou um lugar de proteção. A gente virou Passou parte a confiar. dessa bolha. Isso. Nós somos a bolha deles também ali, né? Então, nós somos um refúgio seguro. E Foi quando a lindo, gente- porque a Isso. gente estava no meio da xepa, a gente não estava nem num local onde eles tinham tanta visão sobre nós. Exatamente. E um pequenininho veio correndo, pulou direto no E meu colo e me reconheceu. abraçou. Então, Esse reconheceu. refúgio foi muito Exato. bom. É um lugar Quando de você vai segurança. É um lugar visitar a de gente segurança. de novo, Foi. dessa forma. Foi dessa forma. É legal, não é? É um lugar para Muito eles de bom. segurança. E eles... É como uma outra bolha mesmo, né? Nós ali, para eles, quem chega como voluntário já é bem recebido. Eles já não tem mais uma resistência, tipo, o que essa pessoa... Né? Então, o meu grupo geralmente recebe muita visita. Né? Que a pessoa quer entrar como voluntária, eu falo, então, você vem, senta aqui uns meses e depois a gente vê. Até porque a pessoa tem que entender o que acontece ali dentro, né? Porque é muito complexo. E elas ficam, né? Esses dias eu recebi o Ney, que conseguiu a telemedicina para nós. Obrigada, Ney. Ai, obrigado. E eu achei que era um homem, né? No meio de um grupo, e foi no Dia das Mulheres. Falei, como que elas vão receber um homem aqui? Foi a primeira vez que um homem participou, além do Ibrahim. E ele foi super bem recebido pelas assistidas. Ah, seja bem-vindo, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, eu sou... Foram se apresentando. Falei, não é o mesmo grupo, sabe? Aí que vem a transformação de verdade delas, né? E contando as histórias, e dando relatos, né? Eu falei, conta um pouco para vocês como é o projeto, né? Ali você fala, cara, como vale a pena. E vocês percebem o projeto do Nós no Sonho com as mulheres de Gaia se unindo, assim, para criar uma proteção para essas famílias ou algo assim que eles conseguem se apoiar? Tipo, vocês conseguem ver nas famílias mesmo. Não só indivíduos separadamente, mas eles juntos. Tem essa diferença, As mulheres, essa mudança eu na percebo casa, na família. uma questão de comunidade. Quando o projeto começou, elas competiam muito entre si. Uma falava mal da outra. Sabe? Assim, era cômico, era. Né? Elas falavam mal, e aí isso foi mudando demais, assim. Né? Hoje, uma apoia a outra. Não sei quem está atrasada, porque não sei o quê. E aí conta algum problema que passou na semana, no mês, tal. Então, ali entre as mulheres, isso mudou radicalmente. E os lares, né, os relatos que elas me trazem, quando a gente está fazendo o início do encontro, como foi o mês, né? E aí conta alguma situação, e o comportamento, a mudança de comportamento. Ah, eu diria assim para o meu filho, não, mas agora eu disse assim. Então, e quando os filhos fazem parte, né, a resposta é recíproca, né? Então, assim, a gente vê. É nítido, eu vejo claramente nas mulheres as mudanças do comportamento, e isso dá muita esperança, né, gente? Eles aprendem a lidar uns com os outros sem ter que gritar, sem ter que se impor de uma forma grosseira. E quanto que eles respiram, isso não morro é de tão rir. comum assim, né? Mas é uma realidade que dentro da casa a gente não acompanha, né? Não. Esse nível Os a relatos gente que eles não trazem, sabe. né? Com os relatos. Mas eles já, hoje, os jovens estão igual às mulheres. Eles já se gostam. Porque no começo, vocês já entrevistaram, eu acho, uma delas que falou isso para vocês. Que ela ia lá, ela não gostava de ninguém. Sim. E que imagina, você sabe, né, quem é. Ela não gostava de ninguém. E eles não gostavam. Não, hoje eles se gostam. Hoje eles se apoiam. Hoje eles lembram um outro. Olha, vai ter o curso semana que vem. Porque antes não. Imagina que eu vou ficar lembrando. É Não dele gosto que daquela falte. pessoa. Ele que falte. E que perca a sexta. Era sabe? assim mesmo, as mulheres Era também. assim mesmo, sabe? Não veio porque não quis. E também, assim, elas sabem que faltar 2 vezes, pode perder a sexta. Então, mas aquela fulana faltou 2 vezes, não perdeu. Daí eu virei para ela e falei assim, mas eu também me lembro que você pisou na bola, foi expulso e eu te resgatei. Você lembra disso? Então, a gente tem exceções, óbvio que tem exceções. Não é um regime Cria um senso de nazista. disciplina, de responsabilidade com eles também, né? Isso é muito bacana. É muito bom. E para encerrar o episódio, qual que é a mensagem mais importante que vocês tentam passar para essas famílias para que elas não naturalizem a violência e não reproduzem isso?
Eu digo, nós no sonho, a tecla que a gente bate é a educação. Se eduquem, estudem. A única ascensão que você vai ter é, você quer ter uma casa, ter café da manhã, almoço, jantar, se eduquem, estudem. E é sem violência, sem violência. Pense em você vale a pena, você tem esse direito. Vai atrás. E nós estamos aqui, tem a Lucy, tem a Letícia, tem a Sara, tem a Angélica, e tem todo o pessoal de Todos na Fraternidade para te apoiar. Você não sabe o caminho, a gente ajuda, a gente consegue te mostrar a porta. Agora, abrir a porta é você que abre. Eu não posso abrir a porta para você. Então, o que a gente bate é nessa tecla da educação, né? Que sem ela tá difícil. E agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma mensagem para os ouvintes, para quem, talvez alguém aí, algum voluntário, o que vocês quiserem deixar. Venham conhecer o projeto, é maravilhoso. Só que é @todos na fraternidade. Venha conhecer o projeto, venha ser doador, venha ser voluntário, venha conhecer, porque nós precisamos de gente, nós precisamos de voluntários, sabe? Que coloquem a mão na massa e que saiam da página 1 e passem para a página 2, né? Como diz a Sandra. Que não vão lá só para fazer videozinhos, postar, estão ajudando Sim. também. Sabe? Que venham, e que é muito bom. Dê um pouquinho de si, sabe? Dê um pouquinho de si. O que eu gostaria, né, de deixar é que todos podem ser todos. Se você não consegue vir para o Todos na Fraternidade, que você seja todos na sua rua, no seu lar com os seus filhos, no seu lar com o seu marido, no seu lar com a sua esposa, no seu lar com a sua funcionária doméstica, no seu lar com a que limpa a sua empresa. Você vai estar sendo todos. Sim. E aí essa caridade, que é dar de si com respeito para o que o outro é, vai estar sendo cumprida. E para o todos, o que a gente sugere é nos todos na ajudem fraternidade. a Tudo. ser um pouquinho de luz para essas pessoas. O todos precisa de todos. na Todos precisa de fraternidade. todos. E aí todos estaremos juntos nesse todos. O futuro Eu sempre digo que juntos somos mais. Muito mais. O futuro Depende depende de de todos todos nós. E assim, dá o que você pode. Ah, mas eu não posso ir todo mês. Não tem importância. Você pode ir uma vez? Vai uma vez. Ah, mas eu podia ajudar com R$1. Tá ótimo. R$1 ajuda. Ah, eu posso Cada ir. um doasse Sabe? R$1. É Nossa, muita então, e doe o tempo que você tiver. Porque às vezes, não, mas eu não posso ficar indo todo mês. Não tem importância. Dê o que você puder. Nós temos voluntários que não vão todos os meses. Mas eles nos ajudam. Então, dê o que você puder. É sempre bem-vindo. Queria fechar com o que eu falo muito para as mulheres lá, que é fazer ao próximo o que você gostaria de receber. E isso, para as mulheres adultas, funciona muito, né? Que é uma das reflexões que elas levam para o mês. Aí elas falam, eu lembrei que a senhora falou, que então eu não quero receber isso, eu não vou fazer. Né? E eu acho que isso é o básico do básico. Então, @todos. @todos. O nosso episódio está chegando ao fim. O papo foi emocionante, muito necessário. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado participar do podcast. Eu quero agradecer a Ieda, a Glória, a Lucimara, por compartilharem essas vivências conosco. E para vocês que estão assistindo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre todos os braços do Todos da Fraternidade, desculpa, tanto os Nós no Sonho quanto Mulheres de Gaia, acesse o @Todos da Fraternidade no Instagram. Também estamos com esse mesmo @ em Facebook, YouTube, Spotify. Vocês podem estar conhecendo diante a essas redes sociais também. E fazendo as suas doações e participando do voluntariado. Estão super convidados. E é isso, meninas. Muito obrigada por vocês. Obrigada a vocês, viu? Obrigada a disponibilizado vocês um pouquinho pelo do tempo de trabalho, vocês. gente, que vocês Muito estão fazendo obrigada. por nós. Muito obrigada por nos obrigada. ouvir. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vozes da Fraternidade. Vozes da Fraternidade. Vozes da Fraternidade.